chegamos numa parte que para muitos é a parte mais interessante, cheia de profecias futuras, cheia de figuras, figuras que são difíceis de serem entendidas, compreendidas, e estamos bem no meio do livro. Capítulo 7 é praticamente a divisão do livro de Daniel, e nós vamos ter aqui uma mensagem um pouquinho diferente daquilo que nós temos ouvido até agora. E agora foram passagens históricas, um pouco da vida de Daniel e dos seus 3 amigos lá na Babilônia. Aqui no capítulo 7 termina uma parte e começa uma outra também. E o capítulo 7 é o encerramento da primeira parte, do primeiro bloco de Daniel, mas também é o início do segundo bloco. Um bloco que vai falar sobre as profecias futuras, o que Daniel precisava esperar, o que iria acontecer. Então, primeiramente nós vamos ler o versículo 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões antes seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Amém. Vamos orar ao Senhor. Convido o nosso irmão, não espere para que dirija a Deus nessa oração, ouvindo a Deus pelas nossas vidas, para que abra os nossos corações e entendamos a sua mensagem. Deus e Pai, nós podemos te louvar e te bendizer, porque na tua casa, Senhor, há alimento precioso vindo do trono da tua graça. E nesta noite, com perdão dos nossos pecados, em o nome de Jesus, nós te pedimos, Pai amado, que a tua palavra caia em nossos corações e abra, Senhor, o nosso entendimento pelo teu Santo Espírito. Ilumina-nos, ó Deus, para que possamos frutificar, andar pelas obras que está proposta pela tua vontade, Senhor. Somos-te gratos, Pai, porque a cada dia tu renovas em nós as tuas misericórdias. Senhor, te louvamos pela cruz, pelo sacrifício vivo que nos traz à tua casa e nos transforma a cada dia como servos, e ensina-nos a tua fidelidade. Santifica o teu nome em nossas vidas, Pai, para que possamos te glorificar e te honrar assim que te é devido, como vimos na tua palavra. Diante do teu altar só o louvor santo. Santifica-nos, ó Pai, para que sejamos dignos da tua presença em nós. É em nome de Jesus que nós te agradecemos e estamos prontos para receber, Senhor, aquilo que vem de ti das tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Onde está a sua esperança? Onde você deposita a sua esperança? Melhor, quem é a sua esperança? Se você tem algo em que depositar a sua confiança, depositar a sua esperança, o que é? Quem é essa pessoa que você confia plenamente, em que você consegue depositar a sua esperança? Nós temos estudado o livro de Daniel, e o livro de Daniel nos mostra como ser crentes no mundo de descrentes, como ser fiel ao Senhor no mundo onde todos estão contra Deus. Como você ser fiel ao Senhor quando o mundo nos odeia. Como você ir para uma direção correta, para a direção correta, que é a Cristo, enquanto que todo mundo caminha pelo caminho contrário, pela direção contrária. Como ser crente? Aqui a mensagem de Daniel é um pouquinho desanimadora e animadora ao mesmo tempo. Porque o começo da mensagem, o começo das visões que nós vamos ver daqui a pouco, ele vai dizer mais ou menos assim: Daniel, se você acha que está ruim agora, espere porque as coisas vão piorar. E essa é a mensagem também para a gente. Se as coisas não estão boas hoje, esperem que as coisas vão piorar ainda mais. E vão piorar muito mais. Vamos ler o versículo 2 até o versículo 8. A visão que Daniel tem, o sonho, essa imagem que ele tem, um pouco estranha.
Diz assim a palavra do nosso Deus. Falando Daniel, disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande. 4 animais grandes, diferentes um do outro, subiram do mar. O primeiro era um leão, que tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-me arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. Ele dizia: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como de homem, e uma boca que falava com insolência. Muito bem. Antes de mais nada, é necessário entender que a partir do capítulo 7 há muitas dúvidas, há muitas figuras, e há, por causa disso, várias interpretações, há muitas posições. A que eu vou mostrar para os irmãos é a mais comum, a mais tradicional, e a que eu creio ser a correta. A que eu creio realmente que quer trazer uma mensagem para Daniel, quer nos ensinar algo. No versículo 1, nós percebemos que Daniel está nos dias de Belsazar. No primeiro ano do seu reinado, nós vimos a história dele lá no capítulo 5. No capítulo 6 já é Dario, a história de Dario, um rei medo persa. E agora o capítulo 7 volta na história. Volta um pouco na história, exatamente porque aconteceu algumas coisas lá nos dias de Belsazar, que Deus quer que Daniel saiba, e que o povo fiel ao Senhor que estava lá na Babilônia também ele queria que ele soubesse. Ele tem a visão de 4 grandes animais, 4 que a gente pode chamar até de bestas, feras, que saem do mar, mostrando que esses 4 animais não são seres extraordinários, mas são seres que vêm da terra, que vêm do mar, ou seja, são humanos, não são seres sobrenaturais, são humanos, são pessoas, na verdade são reinos. Quais são esses reinos? O primeiro deles fala de um leão que tinha asas. A Babilônia era chamada na verdade, a figura da grande Babilônia era de um leão com asas. Inclusive algumas figuras nas escavações feitas lá na Babilônia, de um leão com asas, várias vezes isso, porque a Babilônia era vista como esse leão com asas, e é por isso que esse primeiro animal é bem quase certo que seja a própria Babilônia. Uma Babilônia que vocês podem perceber que ela tem a figura de leão e de águia, porque são 2 animais que devoram, são 2 animais predadores, que estão prontos para devorar animais pequenos. Que a Babilônia fazia isso. A Babilônia era má, ela arrancava das suas casas, como fez com Israel, tirou Daniel, tirou Sadraque, Mesaque e Abednego de lá, arrancou da sua casa, levou para a Babilônia, e o negócio deles era devorar as outras nações. Os 4 animais, vocês vão perceber que a grande ênfase é devorar. Só que nos dias de Belsazar, Daniel já começa a perceber que as coisas já estavam mudando. Nabucodonosor de fato foi um grande rei, foi um homem muito poderoso que devorava, só que Belsazar não era lá tão forte assim, não era tão poderoso como Nabucodonosor. Então, provavelmente, já tinham passado 50 anos que eles estavam lá,
Daniel sabia da história sabia dos livros de Jeremias, e Jeremias havia falado que o tempo lá da Babilônia ia ser de 70 anos, então provavelmente faltava só mais 20 anos, estava próximo, e ele começa a ver alguns movimentos no meio daquele cenário político, e começa a ter, podia ser que a gente começasse a ter alguma esperança. Será que agora, será que está chegando, será que as coisas vão melhorar? Daí vem o segundo animal. O segundo animal é um urso, que tem alguma coisa na boca. Olha só, lá no versículo 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante ao urso, o qual se levantou sobre o seu lado, na sua boca, entre os dentes, trazia costela. Se trazia costela na boca, é porque ele havia devorado algum animal. E depois continua no texto, fala que algumas pessoas diziam: levanta-te, devora muita carne. Então o próximo reino não vai ser muito diferente do primeiro. Esse daqui, nós sabemos que são os Medo-Persas, principalmente na pessoa de Dario, que vai ser o primeiro grande rei com 60 e poucos anos, vai subir no trono, vai destruir a Babilônia, só que ele não é tão bonzinho assim. Ele ainda devora a carne. É um animal que ainda está para destruir os pequenos. E daí a gente pode imaginar, o terceiro vai virar alguma coisa. Olha o versículo 6. O animal é como de um leopardo. Leopardo, mais uma vez, é um animal devorador. É um animal que é predador, um animal que devora animais pequenos. Só que a grande diferença do leopardo é que ele é um pouco mais rápido que os outros. E de fato, aqui, provavelmente se refere à Grécia, e exatamente por causa da sua velocidade em conquistar reinos. A Grécia, quando começa a surgir no poder, ela começa a destrói um reino aqui, destrói acolá, e rapidamente ela sobe no poder. Mas ao mesmo tempo também ela rapidamente vai descer, né? Vai cair, vai ser destruído. Mas aqui, mais uma vez, um animal que devora. Ou seja, até agora, nada mudou. Não há muita esperança. Aqui os animais estão cada vez mostrando que eles são devoradores. Então escapou de um, vai ser devorado por outro. Daí surge um quarto. Se os três já não eram bons, o quarto, pior ainda. Olha só o versículo 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis o quarto animal. Olha a descrição: terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Falando de dentes, você lembra do quê? Devorador. Mais um grande animal, só que esse daqui é pior. Na verdade, ele fala que não tem nem como comparar ele com outro animal, de tão terrível que ele era. Ele era um animal que estava pronto para devorar. Os seus dentes não eram como os outros animais, mas eles eram dentes realmente ferozes. O texto fala que ele era extremamente forte, devorava, que sobrava e pisava em cima. Você vê a maldade desse reino. O texto fala também que ele tinha 10 chifres. O chifre naquela época representava força, poder. Esse animal não tinha apenas um chifre, mas ele tinha 10. A grande questão aqui é quem é esse animal. Alguns acreditam que seja Síria. Outros vão dizer que seja Roma. Eu confesso que, para mim, são os dois ao mesmo tempo. É bem difícil de identificar, principalmente porque a próxima figura no versículo 8 fala que esse animal com 10 chifres tinha um chifre pequenininho. Ele levanta, ele sobe, ele cresce, destrói os 3 chifres, e ele praticamente começa a surgir olhos dele, começa a andar, começa a falar. É um chifre diferente dos outros. E tudo indica que seja Etíope Epifânio, da Síria. Só que ao mesmo tempo, quando nós olhamos para Mateus 24, as palavras de Jesus Cristo, se referindo ao profeta Daniel e as visões dele, falam que é Roma. Então, por isso fica uma dúvida aqui se é Síria ou se é Roma, ou se são os dois ao mesmo tempo. Independente de quem seja, esse reino é o pior de todos. E dele vai surgir um chifre, e esse chifre é um grande governador. E provavelmente se refira também a Etíope Epifânio. Etíope Epifânio, ele era atrevido, ele era bocudo,
Ele enfrentava qualquer um. Ele não queria saber. E inclusive, ele é um dos que destrói 3 outros governadores da Síria para ficar acima deles e para governar. Por isso, é bem provável que ele seja tipo Epifânio mesmo. Ou então, o outro grande assolador que Jesus Cristo vai falar em Mateus 24. O fato é que vai haver um governante, conforme o versículo 8, terrível, e que vai ser pior do que os 4 reinos. Só esse daqui, só esse chifre pequenininho, vai fazer mais estrago do que os 4 outros reinos. Quem é esse chifre? Quem é esse homem? A gente vai ver daqui a pouco. Se a gente parasse aqui a imagem, o que a gente faria? Imagine a situação de Daniel, vendo um animal terrível, devorador. Só daí esse daqui, o tempo desse animal passa, surge um outro, também um animal terrível, devorador. Ele vai embora, surge um terceiro, que também é terrível, que ainda está pronto para devorar. E daí vai embora e vem um quarto que é pior de todos, e que dele surge um homem que estraga tudo, faz um estrago tremendo. Que esperança há? Qual é o ânimo que Daniel deveria ter? Daí vem a segunda imagem desse sonho, dessa visão. Versículo 9 até o versículo 14. É exatamente a primeira coisa que Deus quer que Daniel aprenda Daniel, as coisas vão piorar. Daniel, não espere que a tendência seja de melhoras, mas espere que seja de piores. As coisas vão se tornar piores do que já estão. Se nós olharmos para o Novo Testamento, nós vamos ver que essas palavras foram ditas também para os nossos dias. Principalmente Paulo vai dizer para Timóteo que nos últimos dias os homens se tornariam terríveis, que as coisas iam se tornar cada vez de mal a pior, vão se tornar períodos de extrema calamidade. Inclusive Jerusalém ia sofrer um período bem duro, quando viria Roma e destruiria o templo, derrubaria o templo todinho. Mas nos nossos dias nós podemos esperar, meus irmãos, que as coisas vão sempre piorar. Às vezes as pessoas ficam com essa imagem, né? Um dia as coisas melhoram, um dia as coisas melhoram. Se você acha que as coisas já não estão boas, espere, porque as coisas vão se tornar ainda piores. A gente precisa ter essa consciência. Nós precisamos ter essa certeza de que, conforme a Bíblia nos fala, principalmente no Novo Testamento, vai falar que depois da vinda de Cristo, as coisas vão se tornando cada vez mais terríveis, os homens vão se tornando cada vez mais malignos. Versículo 9 até o versículo 14. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Preste atenção no que acontece aqui. Sua veste era branca como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo. As suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então, estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada a prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando das minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao oceano de dias, e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Muito bem. As coisas vão de mal a pior. As coisas vão piorando. Só que aqui está o conforto do problema. Existe alguém ainda sentado no trono.
alguém que não tem seu reino fixo na terra, alguém que é chamado de ancião de dias, mostra que a sua vida não é temporária como os outros reinos. Os outros reinos, eles passam. Uma hora surge um rei, outra hora surge outro, outra hora surge outro, mas eles passam. Todos os reinos passam, mas existe um reino que é eterno. E esse reino tem alguém sentado no trono reinando. E esse homem, nós sabemos aqui, que é o próprio Deus, que está sentado e que continua a reinar. Meus irmãos, quando nós vamos ver o mundo cada vez mais piorando a situação, nós precisamos ser lembrados sempre de que existe alguém sentado no trono, que Deus ainda governa todas as coisas, que nada acontece fora do seu controle. Ele ainda governa. E fala mais, fala que ele tem uma roupa branca, totalmente branca, apontando para a sua pureza. Ele é alguém puro, santo, perfeito. Ele também fala, o texto também fala que do seu trono tem fogo para todos os lados, e do seu trono sai um rio de fogo. E fogo, nós sabemos no Antigo Testamento, principalmente no Antigo Testamento, se refere à purificação, juízo. Deus está lá para julgar, para trazer purificação sobre a terra. E ele vai se levantar, abre o livro, olha só, lá no finalzinho, no versículo 10. Assentou-se o tribunal, há um julgamento aqui. Os animais estão diante do trono, o chifre está diante do trono, abre-se os livros das ações de todos os homens, de todas as nações, e aí o juiz vai começar a julgar. E o texto fala que aquele chifre pequenininho, apesar de toda a força, ele será totalmente destruído. É interessante como fala aqui, porque nós não vemos batalha nenhuma. Nós não vemos batalha. Nós não vemos o juiz mandando um exército para destruir o chifre. Nós não vemos nada. Nós só vemos o grande rei sentado no trono, sentenciando o chifre, e ele desaparece. E ele desaparece. Os outros animais são julgados, tirados do domínio, mas Deus permite que esses reinos se prolonguem durante um tempo determinado, limitado, é verdade, mas não vai ter mais tanta força quanto tinha antigamente. Babilônia perdeu seu poder, a Grécia perdeu seu poder, os Medo-Persas perderam seu poder, a Síria perdeu seu poder, Roma perdeu seu poder, porque quem é o dono de todas as coisas, quem é que dá e quem tira a autoridade, quem é que dá e quem tira o poder, é só um, aquele que está sentado no trono, e só ele. Eu lembro de Isaías estava vivendo um período bem difícil, bem antes disso daqui, antes do exílio, e morre um rei. E parece que agora as coisas começam a ficar bagunçadas, eles começam a ficar desesperados. Daí Isaías tem uma visão lá no capítulo 6, e fala que ele olha para o alto, e vê no alto alguém assentado sobre um alto sublime trono, para lembrar ele que ele ainda reina. Ele tem que lembrar que essa visão é para o povo que estava lá na Babilônia. Faltava ainda 20 anos para eles ficarem lá. E poderia ser que eles até ficavam desanimados. Não adianta mais ficar esperando voltar para a terra, porque afinal de contas, parece que nada dá certo. A gente luta aqui, a gente quer voltar e a gente não consegue. Eu acho que vai ficar aqui para o resto da vida, a gente vai ficar sofrendo para o resto da vida. E aqui a mensagem é: Deus está no trono. Se você olhar lá para Apocalipse, capítulo 4, nós lemos na liturgia, qual é a visão? Visão de Deus no trono. Por quê? Porque a mensagem de Apocalipse é exatamente como o licenciado Manuel falou, para um povo perseguido, para crentes vivendo no mundo dos descrentes, e esse mundo se opondo aos filhos de Deus. Mas surge mais um personagem. Olha só o versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. É claro que como a gente conhece o texto de Mateus 24, e como a gente tem até um cântico, então se verá, a gente sabe quem é esse filho do homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Quem é esse homem? É Jesus. Só que é interessante a maneira como fala. Fala que ele tem a figura realmente de um homem, ou seja, ele é um homem, mas ao mesmo tempo, ele é Deus, porque fala que ele possui poder, glória
honra e mostra que ele tem autoridade maior do que qualquer outro rei. Ele não é um homem qualquer, mostrando que Jesus Cristo é tanto homem quanto Deus, e mostra que de fato ele virá sobre as nuvens com poder e glória. Embora a gente fique com dúvida aqui do que ele está falando, será que ele está falando da primeira ou da segunda vinda? E a gente não precisa ficar imaginando se está falando da primeira ou da segunda vinda, porque no Antigo Testamento eles não viam assim. Nós vemos porque nós já passamos a primeira parte. Eles não viam, para eles a primeira e a segunda vinda era uma coisa só. E a única coisa que eles viam é o Senhor Jesus Cristo vindo com poder e glória sobre as nuvens. Mas isso aqui não é uma visão lá do final. É e não é. Eu já tenho dito aqui algumas vezes aquela expressão do já e ainda não. Tem muitas coisas que já aconteceram, tem coisas que ainda não aconteceram. A mesma coisa, a mesma autoridade que Jesus Cristo vai vir sobre as nuvens com poder e glória na segunda vinda, ele recebe enquanto estava aqui na terra. Lembra no finalzinho de Mateus 28, vai falar que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Jesus Cristo, quando estava aqui, ele já tinha essa autoridade, ele já tinha recebido essa autoridade. Só que é claro, quando nós olhamos para esse texto, nós já imaginamos, Cristo já veio uma vez, mas nós temos a certeza de que ele vai voltar outra. E ele já reina. Ele não vai reinar como algumas pessoas imaginam, que ele vai vir, vai estabelecer um reino físico aqui na terra. Não, Cristo já reina, e o seu reino é celestial, o seu reino não é temporário, como os outros reis, como os outros animais, que foram períodos pequenos, curtos. O reinado de Cristo, como fala o versículo 14, é reino eterno. Olha só o versículo 14. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, não é passageiro. E não passará, o seu reino jamais será destruído. Deus já reina, Cristo já reina, ele já está sentado no trono. A questão agora surge, E daí? O que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com a igreja? Vocês podem perceber que o povo de Deus não é mencionado nenhuma vez até agora. O povo de Deus não é mencionado nenhuma vez. Até o momento que Daniel olhou para essa figura, e se vocês lerem a primeira vez, qualquer um vai ler isso e vai perguntar: que negócio é esse? O que tudo isso significa? Eu estou vendo um monte de imagem, um monte de bicho esquisito aqui, um leão com asa, um leopardo com 4 asas, com 4 cabeças. Que negócio é esse? Que chifre é esse que começa a falar? Que isso significa? Daniel teve a mesma reação. E ele encontra um homem que é um intérprete, e ele vai perguntar: por favor, me explique tudo isso. Eu quero entender o que isso significa. Versículo 15 em diante. Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele disse e me fez saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais, que são 4 reis que se levantaram da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés os que sobejavam. E também a respeito dos 10 chifres, que tinha na cabeça e dos outros que subiu, diante do qual caíram 3 daqueles chifres, que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e aparecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias, e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse:
O quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, e o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas suas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empadeceu, mas guardei essas coisas do coração. Vai vir a interpretação. E possivelmente a pergunta se refira exatamente à questão: o que tudo isso tem a ver? Vai vir reino, vai vir outro reino, e Deus está no controle, e daí o que eu tenho a ver com isso? Por que eu tenho que saber que os reinos vão se tornar piores? Tem que saber exatamente, e aqui ele vai começar a mencionar o povo de Deus, os santos do Altíssimo. Tem a ver porque todos esses reinos vão se levantar para destruir os santos do Altíssimo. Eles não são poderosos à toa, eles não são fortes à toa, eles são fortes exatamente para se levantar contra o povo de Deus. Olha só, a intenção deles não era destruir qualquer coisa, a intenção deles era destruir os servos do Senhor. Olha só o versículo 21. Eu olhava, e eis que esse chifre, até o chifre pequeno, fazia guerra contra os santos. E olha só o que acontece: prevalecia, vencia, matava, destruía, assim como até hoje acontece muitas mortes de muitos crentes. Inclusive a igreja cristã é a igreja mais perseguida, é o povo mais perseguido em todo o mundo. Até hoje, quantas pessoas foram mortas em estádios, quantas pessoas foram mortas por leões, simplesmente por serem crentes. Simplesmente por serem crentes. O texto continua falando que esse mesmo chifre, versículo 25, diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará quem? Os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O que mais espanta é que esse chifre pequenininho, que o povo de Deus vai ser entregue na mão dele, ele vai ter um reino, vai ter um tempo muito maior do que os outros reinos. É por isso que o texto vai falar: um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Mostra que o tempo dele vai ser cumprido, o tempo dele vai ser longo, e o tempo dele vai ser longo exatamente para oprimir os filhos de Deus, para oprimir os santos do Altíssimo. Só vai ter depois meio tempo, porque se não fosse abreviado os últimos tempos, os santos não suportariam, como diz Apocalipse. Mas vai haver um chifre, vai haver um homem que vai se levantar. Isso daqui pode ser várias pessoas. É claro que Etíope Epifânio foi um deles. Etíope Epifânio, ele sobe contra Israel, contra Jerusalém, mata vários sacerdotes, e tem em cima do altar, ele sacrifica aquilo que era mais abominável para um judeu, um porco. Ele sacrifica um porco lá, trazendo condenação, trazendo vergonha para o povo de Israel, porque ele realmente queria blasfemar contra o Deus Altíssimo. Agora, é claro também que todos esses grandes reis, Etíope Epifânio, Roma e tantos outros, são apenas uma figura de um personagem que vai aparecer lá no final. Ele ainda não veio, e a Bíblia vai chamar de o Anticristo. Esse homem vai se levantar,
e vai oprimir o povo de Israel, vai oprimir o povo de Deus, vai oprimir os santos do Altíssimo, que somos nós. Nós não sabemos quando vai ser, nós sabemos que vai ser de uma hora para outra, e é por isso que Jesus Cristo vai dizer, olha, estejam preparados, porque uma hora ou outra vai surgir esse personagem, que vai oprimir o povo de Israel. Por enquanto, esses reinos se levantam. Se você for lá para a Coreia do Norte, você vai ver quanta perseguição há lá. Se você for lá para o Oriente Médio, você vai ver quanta perseguição. Não pode dizer que é crente porque senão não ser morto. Até hoje existe essa perseguição, mas nada se compara à última perseguição que vai vir de um último anticristo, desse abominável da desolação que Jesus Cristo fala, e que Daniel vai citar ele várias vezes na sua carta. Esse homem vai vir para destruir os filhos de Deus. E a questão que Deus quer que Daniel saiba, e nós saibamos também, é: será que nós vamos estar preparados para esse dia? Será que nós vamos estar preparados para suportar essas aflições? Esse personagem pode surgir amanhã, nós não sabemos, e vai vir com muita força, uma força muito maior do que qualquer outro líder teve, muito maior do que Etíope Epifânio, muito maior do que Hitler, muito maior do que Mussolini, muito maior do que qualquer outro governante que possa aparecer. Ele vai aparecer, e a questão é: quem é que vai estar preparado para suportar as aflições, essa perseguição? E de uma certa forma, a Bíblia fala que todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Não é uma questão de opção, não é só uma questão de esperar a hora chegar. É uma questão que pode começar hoje. A partir do momento que eu viver piedosamente, de acordo com a palavra de Deus, nós podemos preparar que nós seremos perseguidos. Podemos nos preparar para a perseguição. Só que, apesar desse desânimo, olha só, versículo 18, há uma promessa boa aqui. Mas os santos do Altíssimo receberão, depois que esses reinos se levantarem, depois que a opressão vier, depois que a perseguição vier, os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. A perseguição não vai durar para sempre, vai durar bastante tempo, mas não vai durar para sempre. E é por isso que depois do versículo 26 e 27 é repetida essa promessa. Aquele chifre vai ser destruído, vai ser eliminado, e o poder que o próprio Cristo tem vai ser entregue também para a sua igreja. Olha só, versículo 27: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados a quem? Ao povo dos santos do Altíssimo. Os filhos de Deus vão ter o privilégio de receber essa mesma autoridade, esse mesmo poder que Jesus Cristo recebeu lá dos versículos 13 até o versículo 14. Tem vários textos no Novo Testamento que eu poderia associar com esse texto aqui. Mas tem um que me chama bastante atenção, que é Romanos 8. Paulo escreve para aquele povo que também passava por perseguição, e ele vai dizer assim: meus irmãos, não se espantem, a perseguição para todos aqueles que servem a Deus é comum, é normal. Você vai ser perseguido. Se você quiser viver piedosamente, se você quiser realmente fazer a vontade de Deus, pode se preparar que você vai ser perseguido. Mas há uma promessa para aqueles que sofrem por Cristo. Há uma promessa para aqueles que são fiéis e sofrem por ser fiéis. Versículo 17. Ora, se somos filhos, somos herdeiros, e herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Presta atenção nessa última frase. Se com Ele sofremos, se nós estivermos dispostos a sofrer por causa do Evangelho, se nós estivermos dispostos a sofrer perseguição por amor a Cristo, também com Ele seremos glorificados. Continua. Por quê? Ele vai explicar por que vai ser glorificado. Porque para mim, tenho por certo de que os sofrimentos do presente, as tribulações, as provações, as perseguições que nós sofremos por causa do Evangelho, não podem ser comparados com aquilo que nós vamos receber, como Daniel diz, a glória, o poder, o reino, a força, que vai ser dado com Cristo, porque nós vamos reinar com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele vamos reinar, porque o tempo presente, o sofrimento presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E Paulo vai continuar ainda.
vai dizer no versículo 34, diante dessa certeza, quem é que pode nos separar dessas verdades? Quem é que pode nos separar dessas promessas? Versículo 34. Versículo 35, melhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, olha lá, angústia, eu quero dar ênfase principalmente nessas últimas. Perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Tudo isso foram o que os crentes do primeiro século sofreram por servir a Cristo. Perseguição, fome, nudez, perigo e espada. Só que vale a pena. Vale a pena sofrer por Cristo. E é por isso que ele vai dizer, versículo 37, em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores. O texto de Daniel nos fala que realmente nós vamos passar por várias perseguições. Se nós queremos ser fiéis a Deus, nós vamos passar por perseguições. O texto de Daniel nos fala que nós devemos estar preparados para esses momentos difíceis. Eles vão vir, não tem como fugir, não vai ter como escapar. Esses momentos difíceis vão vir sobre a igreja e nós precisamos estar preparados para ele. Só que vai valer muito a pena passar por esses problemas. Vai valer muito a pena sofrer por Cristo. Vai valer muito a pena porque, conforme a própria imagem, Jesus Cristo já é vencedor. Jesus Cristo já é vitorioso. Pode vir os animais que forem, e se você olhar para Apocalipse, você vai ver essas imagens várias vezes sendo repetidas. Animais que surgem do mar, bestas que surgem do mar, cheios de chifres, mas sempre aparece Jesus Cristo como vitorioso. Jesus Cristo é vitorioso. E no capítulo 19, nós vamos ver a vitória dos servos de Deus. A vitória não é só de Cristo. Cristo nos fala, eu vou ser vitorioso, mas eu quero que vocês participem comigo. Eu quero que vocês sejam vitoriosos comigo. Só que para isso nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar dispostos a negar a nós mesmos, tomar a cruz e seguir após ele. Nós olhamos para essa mesa. Essa mesa, ela fala do sofrimento de Cristo no passado, fala da glória e da vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado, sobre a todos os inimigos de Cristo. Mas também fala de uma promessa. Fala de uma promessa que nós temos no capítulo 19 de Apocalipse, de uma grande ceia, das bodas do Cordeiro, das bodas do Filho do Homem, que vai vir sobre as nuvens com poder e glória. Essa boda vai ser uma grande festa. E essa ceia é apenas uma pequena parcela. É apenas o tira-gosto para essa última ceia. Se você quiser participar da última ceia, se você quiser realmente participar dessa grande festa, nós precisamos estar dispostos a viver por Cristo o tempo inteiro, mesmo que sejamos perseguidos por causa disso. Que Deus abençoe e nos dê cada vez mais a certeza de que Cristo é vitorioso. A vitória é certa. Nós vamos passar de fato, mas isso nos fortalece porque a vitória do Senhor é certa. Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor.